Vamos fazer uma pequena revisão. Esse caso aqui é um caso muito interessante, a clínica dele é muito interessante. Nós temos uma moça aqui de 32 anos e ela tem um passado, nós não sabemos que passado é este, de convulsões, tem uma história anterior. No momento ela não tem convulsões, ela não tem uso de qualquer medicação. Esse grupo é um grupo, olha, resiliente, vocês estão de parabéns, viu? Parabéns a vocês pela resiliência, pelo esforço. E ela começou há alguns meses a ter crises incoercíveis, muito fortes, que não respondem a antivertiginosos, crises de tontura. A gente acabou de passar por um artefato agora. A paciente está em vigília ou está em sono, pessoal? Existe alguma dúvida? Vigília ou sono? Isso aqui o que é? Isso é um foco epilético. Isso é um artefato, né? Vocês podem ver que não compromete de maneira nenhuma os eletrodos adjacentes, é só aqui. Então é uma movimentação talvez ali do eletrodo, se movimentou um pouquinho, talvez por excesso de pasta. Então teve essa alteraçãozinha. E aqui, daí aparece esse grafoelemento aqui. O que é que vocês acham desse grafoelemento? Isso é um artefato, batendo o olho assim, primeiro sem a gente, né, mexer na montagem. Isso é um artefato, é uma ponta. O que é que vocês me dizem? Vamos correr um pouquinho para frente novamente. Olha aqui. Aqui de novo, né, aparece alguma coisa, mas aqui já está com jeitão de artefato, né? Isso aqui já tem jeitão de artefato. Ali atrás a gente fica mais em dúvida. Movimento ocular. Aqui sim, né? Aqui, movimento ocular. Então, Monfredinho achou que pode ser. Esses aqui, pessoal, são aquelas espículazinhas de músculo reto lateral, né? Ela está fazendo uns movimentos aqui sacádicos. São movimentos sacádicos, movimentos rápidos. E aqui é um movimento de piscamento. Então esses aqui são sacádicos rápidos e aqui é o piscamento. E o Monfredinho achou que aquilo ali pode ser uma onda aguda de vértex, mas a paciente, ela está acordada, hein? Ela está acordada. Na hora que apareceu aquele grafoelemento, ela estava em vigília. Nós estamos em vigília aqui, né? De novo. Vamos prosseguir, ver se aparece de novo aquele grafoelemento ou não. Vamos ver primeiro aqui em montagem referencial para criar um frisson. Será que é uma ponta-onda isso aqui? Dá para a gente afirmar que é uma ponta-onda se a gente ver só isso aqui? O que é que vocês acham? Nós vimos só esse evento aqui. Eu, particularmente, acho complicado porque nós temos um traçado que tem muitas dessas atividades, né, por atividade θ, olha aqui, muito parecidas com essas aqui, ó. Então, para você afirmar que isso aqui é uma ponta-onda, que não foi só uma fusão de ondas aqui, sem mudar a montagem, né, eu fico em dúvida. Tocar mais para frente, vamos ver se aparece de novo. Apareceu novamente aqui aquele grafoelemento diferente. E aqui de novo. Vamos voltar um pedacinho aqui. Olha só, apareceu aqui esse grafoelemento aqui, que olha, até lembra realmente uma onda aguda de vértex. Lembra uma onda aguda de vértex. Só que nós temos a vigília aqui, né? Agora vocês sabem, né? Raramente, em casos raríssimos, em que a pessoa tem distúrbio do sono, aquela pessoa que tem um sono todo fragmentado, todo comprometido, que não dorme direito, você pode ter até umas ondas agudas de vértex
parasitando ali a vigília do paciente. Até acontece, mas são casos patológicos raros, né? Não é de se esperar aqui uma onda aguda de vértex. Vamos continuar de novo. Apareceu uma lentificação aqui e parece que o paciente está querendo dormir agora, realmente, né? Deu uma fragmentada na vigília. Se tem atividade alfa aqui, de repente ela desaparece, uma atividade lenta e volta de novo o ritmo alfa. Olha aqui, sumiu. Não tem movimento ocular. Como ela não abriu os olhos, não tem aqui movimento ocular de abertura, não tem piscamento. Então, provavelmente, realmente aqui é sonolência. Novamente, aqui aquele grafo-elemento. Nessa montagem aqui, que é uma montagem referencial, vamos até mudar para referência. Aqui é o EDF, né? Vamos mudar para referencial completa com extras. Tá aqui. Nessa montagem, nós temos os eletrodos do escalpo sendo comparados com os eletrodos referenciais, A1 e A2. No caso aqui, as orelhas são ligadas. Vamos pegar uma montagem qualquer aqui, aleatória. Vamos pegar um canal qualquer, aleatório, digo. Vou pegar esse aqui. Nesse momento aqui, quem é que está mais positivo? É a orelha ou é o eletrodo OZ? Nesse momento aqui, ó, bem nessa espícula. Quem que é mais, mais negativo? Quem é mais negativo? Boa noite, Biratã. Seja bem-vindo. Quem é mais negativo aqui? É a orelha ou é o OZ? Vocês lembram aquele conceito que a gente passou para vocês que o potencial mais negativo é para onde bate, é o lado para onde bate a onda, né, no canal. Canal ou derivação é a mesma coisa. Então, numa derivação, o lado para onde bate a onda é o mais negativo. Nesse momento aqui, quem é mais negativo? Vou pegar aqui no caso do... Pode ser agora o O2, vai. Quem é mais negativo? É o O2 ou é o A2? Quem que é mais negativo? Mais negativo. Quem é? Você tem dois eletrodos, né? Vocês lembram desse conceito neurofisiológico. Se aqui é mais negativo, ele vai bater para cima. Se aqui é mais negativo, ele bate para baixo. Então, aqui nós temos, nesse exemplo aqui, O2, A2, quer dizer que o A2 ele é mais negativo. Quando a gente vê um sinal assim, a primeira coisa que a gente pensa é isso, tá, pessoal? A gente pensa, tá batendo para baixo. Olha, depois chega o final do exame, repetiu mais uma vez aqui ou duas. Vamos pegar aquela primeira, que ela tá bonita de ver. Aqui não é artefato, que é artefato. Vamos, isso aqui é um artefato também. Se eu mudar aqui para bipolar, olha, como é artefato, sumiu tudo. Tem duas montagens aqui com eletrodo, né, de elétron. Como era um artefato, e você muda para bipolar, desaparece. Qual eletrodo aqui está com o artefato? Qual eletrodo que se moveu? Para você ter esse artefato aqui, olha, difuso. Qual eletrodo que acabou se mexendo? O eletrodo que se moveu, quando você retira ele da jogada, exatamente, Guilherme, a referência. Você retirou ele da jogada, retirou a referência, desapareceu o artefato. Tiramos ele da jogada, aqui ele some. Vamos prosseguir aqui. Vamos ver aquele primeiro grafo-elemento diferente que parecia uma onda aguda de vértex. Vamos ver. Tá aqui, chegamos. Eu passei, né, inteirinho em referencial para vocês verem
o traçado todo, que tenha vários grafoelementos desse, vocês notem o seguinte, né, que praticamente em todos os canais, você tem uma atividade batendo para baixo, quase em todos os canais, bate para baixo, praticamente todos os canais. Aqui, ó, bate para baixo aqui, ó. Ou seja, A1 mais A2, que são as referências, que as orelhas nesse equipamento aqui são ligadas, neste equipamento foi captado, são ligadas, elas são mais negativas que quase todos os eletrodos. Aquele caso que te mandei parece ter uma atrofia de hipocampo direito à ressonância. Interessante. Interessante, hein, Guilherme? Então, realmente confirma a epilepsia do lobo temporal com esclerose mesial hipocampal. Confirma, bem interessante isso. Confirmado aí na ressonância, né? O achado do eletro. A epilepsia, essa realmente confirmou, né? Dependendo do tempo de evolução, é interessante mandar o paciente para uma avaliação cirúrgica. Não faz diferença, né? Porque o que acontece é o seguinte, o Guilherme, ele falou aqui, mas o foco estava frontal esquerdo. A gente tem um problema no eletroencefalograma, você tem dois problemas. Primeiro, que a gente não sabe, né, se a técnica montou direitinho ali. Você tem que checar isso. Segundo, você tem a baixa densidade de eletrodos. Então, o que acontece? Você checou, está tudo bem. Então, ela fez direitinho. Beleza. Aí você tem a baixa densidade dos eletrodos. Nós temos só 21 eletrodos. Tem alguns trabalhos que falam que para você ter uma topografia ideal, você conseguir realmente localizar ali no escalpo onde é que está o foco, você teria que ter 256 eletrodos, que a gente não vai fazer isso de jeito nenhum. Então, o eletro, às vezes acontece isso de o foco estar um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, porque são poucos eletrodos, né? 21, 22, 23 eletrodos, como a gente usa, são considerados poucos eletrodos. Às vezes você tem uma baixa resolução e pode acontecer isso aqui, né? De você ter um foco frontal e depois você localiza no temporal, e você pode repetir esse exame. Se o foco for profundo, você repete mais para frente, ele pode até parecer temporal anterior. Eu coloquei uma discussão para vocês, em que fala que o temporal que a gente usa realmente, ele não é o temporal, né? Ele é um falso temporal. O temporal ideal mesmo, ele é um pouco abaixo, um pouco mais à frente. Você deve ter lá no começo essa discussão, tá? Numa das primeiras oficinas. Aqui, vamos voltar aqui a esse caso aqui. Vocês podem ver só que tem alguns eletrodos aqui, em que aqui, ó, aqui é negativo e é positivo. Aqui você tem alguma negatividade, aqui também você tem alguma negatividade, né? Vocês notem o T3. No T3 acontece o contrário. Quando você compara o T3 com A1, para que lado que está batendo a onda negativa? Quando você compara T3 com A1, a onda negativa bate em direção ao T3. Depois, quando você compara T4 com A2, né, que na verdade é A2A1, já bate para baixo de novo. Aqui não bate para lado nenhum, talvez até um pouquinho para o lado do eletrodo. E as demais bate tudo para baixo, aqui é tudo negativo. Quando acontece isso aqui, pessoal, você está com uma montagem referencial e tudo começa a bater para baixo, quase tudo, né, começa a bater para baixo, você pensa o quê? Em A1, A2 há potenciais mais negativos que no resto do escalpo. Provavelmente você está tendo uma contaminação. Contaminação de referência. Você tem um foco perto da referência que está contaminando essa referência. Como é que a gente vai checar isso? A gente vai checar assim, ó. Você vai para um double banana. Olha aí. Você vai para um double banana, você tira
a referência praticamente da jogada, né? Quase toda ela. Aumentar aqui a amplitude. E onde que está o foco? Quem topografa tem foco? Primeira pergunta, tem foco ou não? O que é que vocês me dizem? E aí, pessoal, tem foco ou não tem foco? O que é que vocês acham? Foco em T3, olha aí. Olha, essa observação que a Áurea fez é bem interessante. Porque veja o seguinte, temporal esquerdo, beleza. E exatamente, vocês estão olhando para isso aqui, ó. Isso é um spike ou é um sharp? É um spike ou é uma onda sharp? Qual que é a diferença do spike? O spike ele é mais rápido, hein? E o sharp ele é mais, né? O spike ele é menor que 70 milissegundos. E o sharp é de 70 a 200 milissegundos. O spike é a ponta e o sharp é a onda aguda. Eu acredito que isso aqui está mais para o sharp, é isso aí, está uma onda sharp. Agora, é interessante, né? A gente bate o olho aqui, a gente vê que tem essa onda enorme aqui. Então, a gente fala, poxa, T3, T5, então o foco é em T3, porque está apontando para o T3. Perfeito raciocínio. Se a gente estiver numa montagem referencial. Só que a montagem aqui é bipolar. A montagem sendo bipolar, nós vamos procurar o quê? Ó, referencial e bipolar. O que é que a gente procura na bipolar, pessoal? A gente procura um fenômeno chamado reversão de fase. Exatamente. Reversão de fase, é reversão. Reversão. E onde que nós vamos ver a reversão de fase aqui? Onde é que vocês estão vendo reversão de fase? É isso aí, certinho, reversão. Na verdade é inversão de fase mesmo, né? Mas o chavão aí é reversão. Onde que a gente vê reversão aqui? Reversão vocês lembram, né? Você tem um foco aqui. Então, se você tem um foco sobre esse eletrodo aqui. Se você comparar esses dois eletrodos, ele vai bicar para cá, porque aqui é mais negativo. E se você comparar esses dois eletrodos aqui, ele vai bicar para cá, exatamente porque aqui é mais negativo. E aí? Nós vamos ficar com quem? F3 ou F7? E aí? F3 ou F7? Vocês têm que lembrar também o seguinte, né? Se nós tivermos... Vamos esquecer o que está aqui, vamos usar só o... Vamos fazer assim, olha. Se a gente tiver um foco, um foquinho epilético aqui, ó. O foquinho está aqui no meio desses dois eletrodos, hein? Ó, esses dois aqui, esses dois eletrodos, eles estão equidistantes do foco que está aqui no meio. A hora que eu comparar os dois, você vai ter isso aqui, ó. Se eu comparar esses dois, ele vai bater para baixo. E se eu comparar esses dois aqui, ó, ele vai bater para cima. E onde é que está o foco? Ele está aqui, onde é ISO. Ó. O foco ele vai estar aqui no meio. E no meio a gente não tem reversão nenhuma. E aí, vocês acham que é no 3 ou no 7? O pessoal já respondeu que é o 7. Inclusive, faça de conta, ó. Se aqui tivesse ISO, você teria, né, a reversão para cá, porque entre FP1 e F7, o F7 é mais negativo. T3 e T5, o T3 é mais negativo, porque ele está mais perto do F7, então ele dá negativo. E quando você tem F7 e F3, se for exatamente se eles forem equidistantes, né, exatamente a mesma distância do foco, você tem um ISO aqui. Então, a gente pensa que o foco está aqui, quando a gente começa. Depois, a gente vê que o foco ele vai estar aqui.
Daí você fala o seguinte, mas poxa, tem uma pontinha aqui, ó. Tem uma pequena pontinha negativa aqui. Tem uma pontinha negativa? Se tem aquela pontinha negativa, não. Essa pontinha negativa não é contaminação agora, é que é o seguinte, é que o foco ele não está exatamente sobre o F7. Se ele tivesse exatamente sobre o F7, nós teríamos esse sinal ISO. Ele está um pouquinho aqui na frente do F7. Então, a gente vai ter, nesse canal FP1 F7, né, você vai ter uma grande deflexão, porque o FP1, se eu juntar esse com esse aqui, né, comparar os dois, FP1 com F7, você vai ter uma grande deflexão, porque o FP1 está mais longe do foco que o F7. O F7 está próximo do foco. Então, você faz uma pequena deflexão para frente. Ok? Então, é assim que você vai topografar. Você vai dizer que está mais perto do F7. E isso aqui é uma ilusão de ótica, vamos dizer assim, né? Uma ilusão elétrica. Você vê um focão aqui. Isso aqui vale, pessoal, de falar que o foco está exatamente sobre o T3, quando é referencial. Quando é bipolar, a gente vai procurar. Só que, olha que interessante aqui. Vocês vejam que interessante. Quando você faz F3, C3, F3, C3, você tem também aqui uma ponta apontando para C3. Perdão, apontando para F3. O que é isso? A gente chama isso de reversão de fase por proximidade. Por proximidade, por proxy. Porque é assim, olha, esse campo aqui, ele vai expandindo assim, né? Aí você vê que ele está próximo do F3. E ele está longe do C3. Então, quando você compara esses dois eletrodos aqui, F3 com C3, você vai ter isso aqui, ó. Como é que eu sei que não é o contrário, né? Que esse aqui é a repercussão desse? É porque essa espícula aqui, ela é bem menor que essa aqui. Então, apenas o C3, olhando para o F3, ele vê que tem um potencial negativo ali, próximo de F3. Mas isso não quer dizer que você tem um foco aqui, que você tem um foco aqui. Esse é o foco por proxy, por proximidade. Que é o que acontece aqui também, ó. Tá vendo? Ó, o FZ, ele é mais positivo, mais negativo um pouquinho que o CZ. Aqui o FP2, ele é mais negativo um pouquinho que o F4 aqui, né? E aqui o F4, ele é mais negativo um pouquinho que o C4. Aí, se você for correr agora em bipolar o exame, eu vou correr bem rapidinho aqui agora, paciente acordado, paciente mexendo os olhos. Toda vez que aparecer aquele pseudo-artefato ali, né? Olha aí. Olha só o foco aqui, com a reversão de fase, né, para F7, então ele é mais anterior, que é o foco mais comum, né, pessoal? Focos temporais anteriores são os focos mais comuns. Olha aqui, novamente. Os focos temporais anteriores, geralmente, eles são focos de epilepsia do lobo temporal mesial.